todos e a todas, bem-vindos em nome do Instituto Não Aceito Corrupção. Dando sequência aos eventos organizados pelo Instituto Não Aceito Corrupção sobre o tema ESG, hoje o webinar Caminhos para o Brasil discutirá a governança corporativa e investimentos de impacto. Do que estamos falando? Vamos chamar o vídeo do patrocinador do evento Ambipar. Nós ajudamos empresas de todos os setores a cuidarem do planeta e a atingirem os padrões ESG. ESG é com a Ambipar. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Deixo registrado nossos agradecimentos aos parceiros de mídia, o Globo, Revista Época, Revista Exame, Valor Econômico e o jornal O Estado de São Paulo e a TV Estadão, que está transmitindo o evento. Para dar início ao painel de hoje, passo a palavra a Nayara Bertão, jornalista e repórter de negócios e finanças do Valor Invest e Valor Econômico. E desejo aos participantes um bom evento. Obrigada, Rita. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Nayara Bertão, sou repórter do Valor Invest, blogueira sobre temas de empoderamento feminino, LinkedIn Top Voice e presidente de uma ONG de educação financeira com foco no público jovem, o Ação Jovem. E hoje eu estou aqui para debater com vocês, na verdade só estou mediando esse debate, que tem pessoas de peso aqui para falar sobre governança corporativa e investimentos de impacto. E assim, para introduzir o assunto, né, quando a gente fala de investimento, a gente sempre tem dois principais agentes. A gente tem quem pega o dinheiro emprestado e paga os juros por isso, e a gente tem quem empresta o dinheiro e recebe um prêmio por isso. E esses juros basicamente refletem os riscos do tomador. Se ele é um bom pagador, se não, qual o nível de transparência de informações, quem são as pessoas que estão liderando o negócio, e o que isso tem a ver com governança corporativa, né? As empresas são basicamente feitas de pessoas. A gente sabe que são as pessoas que seguem ou não regras, trabalham eticamente ou não, e conseguem com isso minimizar ou aumentar os riscos dos negócios. E, obviamente, que todas as pessoas têm algum impacto, seja na sociedade, seja no meio ambiente, seja na economia, positivamente ou negativamente. Então, é importante a gente entender que tem tudo a ver governança corporativa com investimento de impacto. E para discutir esse tema, vou apresentar nossos debatedores de hoje, que são Sônia Favarito, especialista em sustentabilidade, conselheira de administração e SDG Pioneer pelo Pacto Global das Nações Unidas. Bem-vinda, Sônia. Reinaldo Goto, diretor de compliance da BRF, membro do Comitê de Governança da Rede Brasil do Pacto Global, integrante da Comissão de Sustentabilidade e Compliance da ICC. Bem-vindo, Reinaldo. Bom dia, muito obrigado. Bom dia. Pedro Melo, que foi presidente da KPMG no Brasil e na América Latina de outubro de 2008 a setembro de 2017, e hoje é diretor-geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, e membro independente do Conselho de Administração do Banco Santander Brasil. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, uma satisfação estar aqui com todos. E Pierre Bercar, diretor-geral da Aston no Brasil e vice-presidente jurídico de compliance na América Latina. Fábio Galindo, chairman da AEGEA. A AEGEA que fala, né, Fábio, certo? E tem uma longa e extensa carreira... AEGEA Saneamento. AEGEA Saneamento. Longa e extensa carreira aí como promotor de justiça, enfim, tem vários assuntos interessantes aqui para trazer para a gente. Bom, para começar o debate, queria falar com a Sônia. Acho que, Sônia, você acompanha bastante o seu trabalho, as suas discussões, as suas colunas no Valor Invest, e uma das coisas que me chamou muito a atenção, que eu li sua, é sobre a sua sugestão da gente começar a acrescentar o E, mais um Ezinho, ao ESG, que é aquela sigla para questões sociais, ambientais e de governança corporativa. Esse Ezinho a mais seriam as questões econômicas, né? Você pode explicar para a gente por que você sugere isso e o que essas práticas sociais, ambientais, de governança e econômicas têm a ver com o investimento de impacto?
Legal, Nayara. Bom, obrigada, antes de mais nada, pelo convite. Muito bacana estar aqui nessa mesa e com a tua mediação. Começando segunda-feira aqui com uma discussão de altíssimo nível com pessoas muito queridas. Então, olha, antes de mais nada, Nayara, eu acho legal falar que a gente está podendo trazer essa proposta de juntar um E do econômico ao ESG, né? Que eu digo que é a sigla mais famosa das galáxias, né? O ESG hoje virou, né? E que bom, que bom. Eu uso muito uma hashtag nas minhas postagens, que é hashtag Vivi para Ver, né? Eu atuo nessa área há décadas, né? Reinaldo também, Pedro, enfim, todos nós, e a gente sabe que finalmente a gente não precisa mais explicar o que a gente faz, né? Porque há 20 anos falava, você trabalha com o quê? Com sustentabilidade, do que você está falando mesmo? Então, a gente vive um momento muito rico, onde a gente pode dizer que a dimensão econômica faz parte de uma lógica ESG, ou então não é uma lógica ESG, é uma lógica de sustentabilidade, né? A gente só trazendo um pouco de referência aí para os nossos telespectadores, o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Primeiro, assim, esse tema não é novo, né? A gente já falei, tem pessoas que atuam há décadas, assim como, né, eu, enfim, nessa área, mas, de uma certa forma, a gente vê esse movimento de falar de questões sociais, ambientais e governança ganhando, vamos dizer, tração aí, ganhando mais fôlego de uns 5, 6 anos para cá, e muito pela mão do investidor, né? Se a gente tem ainda um sistema que é dominantemente econômico-financeiro, é por meio dele que a gente também faz uma transformação sistêmica, né? Onde a gente pode, de fato, transformar esse capitalismo, né? Como a gente tem ouvido muito, capitalismo de stakeholder, fez 50 anos a famosa frase do Milton Friedman, né? Que o negócio dos negócios eram os negócios, só falando do econômico. Então, a gente já vem vendo o investidor atento a essas questões sociais, ambientais e de governança por ver valor no negócio, né? A gente sabe, você trouxe aqui um pouco de um contexto de investimento, né, Nayara? A gente sabe, e tá certo, o investidor quer retorno. O que a gente está falando agora é que esse retorno não é só econômico-financeiro, porque senão ele está em risco, né? Então, a gente vê aí essas questões entrando mais no radar do investidor, das empresas. Eu atuo no setor privado e aí setor financeiro e mercado de capitais há muito tempo. As empresas brasileiras são referência, elas já têm essa pauta em maior ou menor grau, em mais ou menos avanço há muito tempo, e aí impossível não dizer que pandemia é um fato definidor para dar a visibilidade que a gente tem para as questões ESG hoje, né? Eu tenho dito que pela dor a gente percebeu que não dá para separar o mundo em caixinhas. Aqui está o social, ali está o ambiental, não dá mais, né? Uma questão de saúde social relacionada ao meio ambiente colocou a economia em lockdown. Então, pela dor, a gente percebeu isso. Então, por isso que eu propus, aí sou profissional de comunicação, né, Nayara, colega tua, e a gente sabe que linguagem direciona comportamento também. Então, quando eu escrevi e saiu esse artigo no Valor há um ano, propondo o EESG, a lógica era essa, né? Quer dizer, também na linguagem a gente dizer que o mundo está conectado, né? E é interessante, geralmente, presidentes, CEOs, presidentes de conselho, quando eles veem isso, eles falam, tem um econômico junto, né? Eu falei, tem, porque tem que ter, né? Então, a ideia é que a gente acabe com o mundo paralelo do ESG, né? Está aqui o pessoal lá de ESG trabalhando e está aqui o outro pessoal do econômico, né, fazendo resultado. Não, a gente tem que interconectar tudo isso. Mas, independente de usar a sigla A, B, C, D ou E, o mais importante é mudar o mindset, né? É a gente perceber que a gente está falando de um novo sistema econômico, financeiro, ambiental e social, e, de novo, a gente percebeu isso muito forte. E aí, para encerrar minha fala aqui, disse que esse assunto não é novo, eu sempre gosto de citar o John Elkington, né? Ele é um dos principais especialistas em sustentabilidade, há 27 anos ele trouxe esse conceito do triple bottom line, né, do ESG, quando ele falava que é uma mudança, né, estou até aqui com que ele falava a expansão do modelo de negócios tradicional, que só considerado o fator econômico-financeiro, para um modelo que passa a considerar também a performance ambiental e social. E, muito recentemente, ele tem uma outra colocação que ele fala assim, a questão é como criar sistemas de mercado que possam oferecer resultado nas 3 dimensões ao mesmo tempo, eu diria, nas 4 dimensões ao mesmo tempo. Então, é isso, Nayara. Independente de sigla, a gente está falando de um novo modelo e uma lógica nova de operar nesse mundo. Fábio, eu assisti uma entrevista que você deu em 2019, de um evento, em que você comentava de que o Brasil vivia, naquele momento, um novo modo de fazer negócios, se referindo um pouco ao reflexo da Operação Lava Jato.
Você acredita que essa frase ainda se aplica para hoje? E o que seria esse novo modelo de fazer negócios, na sua visão? E mais ainda, ele passa pela questão da sustentabilidade? Bom, primeiramente, Nayara, bom dia a você, bom dia a Sônia, Pierre, Reinaldo, Pedro, bom dia a todos os ouvintes. Bom, sobre a questão de construção de um novo ambiente de se fazer negócios, eu falei essa frase, eu usei essa expressão, no momento de pico da Lava Jato, onde se discutia juridicamente quem está certo, quem está errado, né? Cada uma das bandeiras políticas se apropriou do tema, e isso deixou de ser um tema jurídico, transcendeu essa seara, se tornou um tema político, se tornou um tema social. E o que eu dizia era que, independentemente da bandeira política ou ideológica, a Lava Jato deixou um legado, porque ela descortinou uma lógica que escravizava a sociedade brasileira na relação público-privado e permitiu com que nós fizéssemos, né, as pessoas, a sociedade, as instituições, as empresas, uma profunda reflexão se era aquele ambiente pantanoso dentro do qual nós queríamos desenvolver negócios ou se nós tínhamos ali uma oportunidade de construir novos paradigmas, novos parâmetros e dar tração a uma agenda muito importante para as empresas nesse século XXI, que é a integridade, que vai muito além do compliance e a transparência. Então, com esses três pilares, né, que é um sistema íntegro, tanto do ponto de vista de compliance em relação às leis anticorrupção, mas o compliance também ambiental, o compliance social, o compliance tributário, o compliance relacionado às regras de contratação, o compliance relacionado a bem-estar dos seus colaboradores, o compliance relacionado à relação com os stakeholders e a transparência na relação privado-privado e privado-público, seriam novas âncoras para que a gente construísse um novo ambiente de negócios e a gente pudesse se desenvolver enquanto sociedade, se desenvolver enquanto instituições e se desenvolver enquanto empresas. A gente brinca dentro da companhia com uma expressão muito importante, que é: não se pode desperdiçar uma boa crise para depois dela você sair melhor, né? Essa é uma lógica que tem que nos alimentar. A discussão da Lava Jato, ela trouxe, entre aspas, uma crise das empresas, uma crise das instituições, uma crise das relações público-privadas, então nós tínhamos que aproveitar isso daí para tracionar uma nova agenda na relação público-privado e construir aí sim um novo ambiente de fazer negócios. A gente sabe que a Lava Jato ela atingiu muito diretamente o setor de infraestrutura do Brasil, e esse setor é muito importante do ponto de vista de desenvolvimento econômico e social, é muito importante do ponto de vista de desenvolvimento ambiental, ele gera emprego, gera receita, ativa toda a cadeia econômica e o setor jamais pode ser criminalizado. Pessoas podem ser criminalizadas, empresas que compõem grandes times, e o setor não pode ser criminalizado, porque ele é, repito, uma alavanca de desenvolvimento econômico e social que precisa ser protegido e precisa ser desenvolvido dentro de um novo ambiente. Então, eu usei essa expressão nesse momento, mas eu acredito que ainda é válida, ainda é atual a expressão, porque integridade é um parafuso de rosca sem fim. Você nunca pode se dar por satisfeito por ter alcançado o estado da arte, né? Então, você está sempre em aperfeiçoamento contínuo, de modo que a frase é sempre atual. Legal, obrigada. Reinaldo, queria te fazer uma pergunta sobre... A gente sempre fala, né, quando a gente fala com investidores, seja eles institucionais, maiores, fundos de pensão, bancos, ou até os menores, de que é importante olhar quem é a empresa, quem coordena a empresa, quem lidera a empresa e quem são essas pessoas e qual é o histórico delas, né? Então, a governança corporativa importa. E a gente já teve casos bem problemáticos de empresas que não se atentaram, né, para isso, para questões da governança, e a gente teve prejuízos muito claros e óbvios não só para os investidores, mas para os próprios funcionários, a empresa. Posso citar aqui, acho que casos mais conhecidos, Petrobras, Odebrecht, JBS. E aí eu queria saber de você, que é um especialista em compliance, já passou por várias empresas e tem bastante experiência nisso, o que a gente deve ficar atento, o que a gente deve observar, né, na governança corporativa, porque a gente sabe que às vezes é difícil ver os sinais de fumaça, né, se algo está errado. Na sua opinião, assim, o que é importante
não só investidores, mas o público em geral, os stakeholders que se relacionam com essas empresas, o que é importante observar em termos de governança? Tá. Bem, bom dia, Nayara, um prazer aqui falar contigo, tá? É uma grande honra aqui compartilhar esse painel com pessoas que eu admiro tanto, tá? Gostaria já de agradecer aí pelo convite e pela oportunidade do INAC, né? Nas pessoas do Roberto, Rodrigo, do Marcos, tá? E também da professora Rita, tá? Eu gostaria de começar, né, concatenando um pouco com as ideias que a Sônia trouxe, né, nas questões econômicas, né, eu também me acho um pouco mais antigo, vamos dizer assim, né, nessa militância, tá, lembrando um pouco, né, que acho que uma das primeiras vezes que a gente começou a discutir ESG nesse formato, vamos dizer assim, que a gente tem hoje, tá, foi lá em 2004, né, quando, por incrível que pareça, né, foi uma provocação de um grupo de bancos, de instituições financeiras muito conectados com o que você está falando, Nayara, né? Ou seja, praticamente 20 instituições financeiras, né, a pedido do então secretário-geral Kofi Annan, né, fizeram um documento falando, né, que who cares wins, né? Ou seja, quem, né, tem esse cuidado vai vencer. E, na verdade, o que você relatou foi uma série de fracassos que, infelizmente, a gente teve desde então, tá? Eu falo isso, tá, porque também quando eu postei que ia estar nesse painel, tá, tive uma provocação também de um grande colega meu, falando assim, nossa, mas vocês falam isso há tanto tempo, né, mas o que mudou? Eu acho que muita coisa mudou, infelizmente, muita coisa, infelizmente, ainda não mudou, né, mas, né, é importante perceber, né, que nesse documento lá de 2004, a preocupação das instituições financeiras é justamente isso que você está trazendo, tá? Ou seja, uma questão de previsibilidade, né? E nesse documento lá de 2004 já se falava, né, numa previsibilidade num mercado cada vez mais globalizado, cada vez mais interconectado, cada vez mais competitivo, né? Onde, se nós não observássemos alguns aspectos ambientais, sociais e principalmente de governança, né, nós poderíamos ter grandes falhas e essas grandes falhas poderiam trazer grandes prejuízos financeiros, né? E quando você traz alguns exemplos, né, eventualmente de uma barragem que se rompeu, né, de um oleoduto que também teve um problema, né, de uma fraude, como assim, na emissão de gases, tá, ou como Fábio bem trouxe aqui, tá, um prejuízo, tá, para todo um setor com impactos, né, para um grande número de empregados, tá, você, né, na raiz você tem um problema de governança, né, que tem um impacto muito grande nas questões ambientais e nas questões sociais, né. Então, acho que essas três letras, elas estão muito interconectadas, tá, e muito intrinsecamente conectadas com a terceira letra, né, que é a parte econômica que a Sônia bem trouxe, tá? Nesse próprio documento de 2004, tá, já existiam algumas pistas, vamos dizer assim, tá, do que era importante para se olhar na questão da governança, indo para a sua pergunta, tá? Para aquelas empresas que são listadas, né, acho que existem inúmeras ferramentas, inúmeros indicadores, e aí acho que não vou entrar muito nos temas que o Pedro vai falar um pouco mais, tá? Mas eu diria principalmente, tá, que olhar, como você disse, tá, a estrutura da empresa, né? A questão das políticas e procedimentos, tá? Quais são os comitês de auditorias ou estruturas e qual realmente a independência do conselho, tá? E nesse momento também eu gostaria de fazer aqui um elogio muito claro, tá, ao IBGC, né, que vem fazendo um trabalho fantástico, vamos dizer assim, né, na profissionalização dos conselhos de administrações, né. Se a gente pegar, talvez, 2 décadas para trás, né, todo mundo que já militava um pouco, tá, o conselho ainda era aquela estrutura, tá, daqueles senhorzinhos, né, com perfil muito pouco diverso, né, que se sentavam para tomar um cafezinho, né, e sem necessariamente, né, tocar nas feridas ou discutir o âmago dos principais problemas, tá? A maneira como os executivos também são incentivados, né? Também é um tema de governança muito importante, tá? E a postura dos gestores, como o Fábio acabou de fazer aqui, tá? Um alto executivo, tá? Falando de tolerância zero com relação a práticas irregulares, tá? São temas, né, que cada vez mais presentes, cada vez mais importantes, tá? Eu gostaria de deixar uma última provocação, vamos dizer assim, né, especificamente no Brasil,
porque nós ainda temos uma estrutura ainda muito familiar, eu diria, tá, ou na mão de alguns poucos grupos, né, com um grande poder econômico, né. E aí, olhando os 4 principais pilares da governança corporativa, né, da transparência, da responsabilidade corporativa, da questão da prestação de contas, tá, eu acho que a questão de equidade é muito importante para ser observada, tá, ou seja, quão sérias são as regras, tá, para que sejam aplicadas por todas as pessoas, tá? Se tem uma pessoa, tá, cujo sobrenome, tá, se mistura ao nome da empresa, tá, ou as siglas da empresa, por exemplo, tá, as regras valem necessariamente para essas pessoas, né? Essas regras, elas são aplicadas para todas as pessoas, tá? Porque indo também por um pouco que a Sônia vem falando, tá, assim, existe muito um discurso cada vez mais latente relacionado aos temas ESG, tá? Mas eu até vejo por um lado bom, tá? Porque, assim, a conta vai chegar, ou seja, as pessoas vão ser cobradas necessariamente por esse discurso que estão ventilando agora, tá? Mas acho que essa questão, né, principalmente, né, das ações, né, concatenadas com esse discurso, tá? Acho que talvez seja um dos principais itens para se observar na governança das empresas, tá? Falar é fácil, executar sempre é um desafio cada vez maior. Perfeito. Eu aproveito e vou puxar uma pergunta que eu tinha deixado mais para o final, mas quero fazer para o Pedro agora, aproveitando esse teu gancho, Reinaldo, que é sobre o greenwashing, né? A gente começa a ouvir falar desse termo, apesar de também não ser novo, mas ele tem vindo com mais frequência, principalmente porque o próprio ESG também tem crescido em interesse. E, Pedro, queria entender como que o greenwashing, que é a maquiagem verde, né, entre aspas, as empresas que mostram, que falam que fazem alguma coisa, mas nem sempre seguem essa agenda, seja social, ambiental ou até de governança, como que isso pode prejudicar os negócios, né, e como que a gente pode ficar atento? Quais são também os sinais que as empresas podem dar de que estão praticando isso e a gente pode ficar atento a isso? Bom dia a todos, uma satisfação estar com todos, bom dia para a audiência. Esse tema, ele tem também a perspectiva do tempo, como tudo que a gente está falando aqui, né? Greenwashing, há 10 anos atrás, talvez ele passaria com muito mais facilidade do que hoje, aos olhares atentos de vários players de mercado. Eles acontecem, eu acho que tem organizações que querem se valer de um custo de capital diferenciado e tomam a vantagem de usar como pano de fundo essas estruturas. Mas essa condição tem diminuído ou tem sendo muito mais monitorado, o mundo está muito mais atento a isso. Novos players que 10 anos atrás a gente não falava, como os grandes investidores institucionais, que eram muito silenciosos, hoje eles são extremamente vocais e se posicionam, né? Então, eu acho que a gente está num novo momento, tem uma nova dinâmica, evitar que aconteça, se tiver dentro das regras, aquilo que estiver sendo produzido vai acontecer, mas eu diria que, do ponto de vista de ambiente, essas coisas são muito mais claras, notáveis, e tem uma outra condição, né, de que a gente não está mais isolado. Eu acho que a pandemia trouxe esse novo componente, né? Não é mais, a gente não está mais no nosso casulo chamado cidade ou país, né? A gente está sendo observado de lupa de diversas formas, né? E as nossas corporações que têm atuação internacional e aquelas corporações que atuam no Brasil, né, elas têm sido também extremamente cobradas e monitoradas. Agora, acho que é um tema que a gente tem que levar para onde a Sônia nos deu aqui a mensagem no começo, né? Ou seja, a boa mensagem de fazer ações de ESG corretas são aquelas que vão estar construídas dentro do processo do dia a dia das organizações.
e não simplesmente um conjunto de indicadores que possam levar aí uma performance X, né, que possa estar vinculada ao ESG. Eu acredito muito que a grande evolução é essa, que a gente vai ter dentro do modelo de governança processos onde a organização possa levar o caminho do ESG, então, com a escolha do perfil dos conselheiros corretamente, o processo de monitoramento e incentivo dos seus executivos, a olhar atento ao código de conduta das organizações, a ética, isso tudo vem sendo fortalecido com pilares de ESG. E eu acho que é aí que a gente quer chegar, onde a gente não distingua mais uma coisa da outra, né? Mas que fique muito mais visível a todos, né? Eu acho que o greenwashing vai continuar acontecendo, mas em menor escala. Legal, super interessante isso que você falou, porque realmente, né, no mundo globalizado como a gente está, e com tantos países se preocupando realmente, genuinamente, com as questões do ESG, a gente acaba sendo cobrado também de fora, né, não só de dentro, mas de fora. Talvez aqui eu vou deixar até uma provocação para o grupo, né, no evento recente do IBGC com conselheiros, né, nós fizemos uma rápida pesquisa durante o evento de quanto ações de ESG estariam sendo praticadas no nível do conselho, né? A resposta foi a esperada, né? Ou seja, aquelas organizações que estão totalmente engajadas num menor percentual e num grande percentual, organizações que estão ou querendo se aproximar do assunto, entender como construir processos, mas tem uma realidade que a organização hoje ela está exposta a um ambiente de cobrança que ela não estava anteriormente. Então, a sociedade cobra mais, o consumidor cobra mais, o funcionário que está dentro da organização cobra mais, os bancos vão lhe cobrar performances muito melhores e alinhadas a ESG do que antes acontecia, investidores vão te olhar de forma diferente, ou seja, esse olhar múltiplo vai colocar muita velocidade e velocidade na direção certa. Talvez fique aqui a provocação para todos, né? Eu queria só aproveitar para concordar 1000% com você, Pedro, e eu tenho dito assim, hoje o controle social é muito diferente, né? Então, quer dizer, se uma empresa derrapa, e a gente viu muito isso na pandemia, né? Ela derrapa ali, rapidamente as redes sociais condenam, valor em bolsa pode cair, enfim. Então, só para corroborar aí, que eu acho que realmente hoje falar de greenwashing é muito diferente do que 10, 15 anos atrás, né? Perfeito. Pierre, aproveitando esse gancho, queria saber sua opinião aí, como, né, um executivo já de carreira, em diversas empresas, como que você acha que a gente está agindo nessa transição para uma economia mais sustentável, né, de impacto mais positivo? Se você acha que realmente a gente evoluiu ali como negócios, né, as empresas, e o que a Aston está fazendo nesse sentido? Se você puder contar um pouco para a gente também, acho que seria legal. Obrigado. Bom, muito prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu acho que é um caminho sem volta, e já faz tempo que é um caminho sem volta. Eu acho que as empresas, não só as multinacionais, mas as empresas brasileiras como um todo, elas precisam entender isso. Depois de entender isso, a gente precisa de como colocar isso em prática. E acho que a ESG ela tem 3 palavras que realmente representam ações específicas para cada uma delas. Então, a questão ambiental, infelizmente, pelas razões acho que um pouco erradas, o Brasil está no foco desse tema ambiental, mas as empresas precisam agir e atuar através dos seus mecanismos, com seus produtos, por exemplo, no nosso caso, o nosso produto ele tem que ser totalmente ligado ao meio ambiente. A gente trabalha com energia sustentável, com material sustentável, isso já faz parte do DNA da nossa empresa. Não todas as empresas têm essa conotação, mas todas precisam pensar
no tema ambiental. É indispensável comprar ou trabalhar com fornecedores que agem dessa forma. Acho que é uma cadeia que tem que ser respeitada. Então, o tema ambiental é indispensável e, do nosso lado, como empresa que atua no ramo ferroviário, a gente, claro, é totalmente ligado ao respeito do meio ambiente. A questão social é a mesma coisa. Alguém comentou aqui no grupo, a cobrança vem de muitos lugares e vem não só da sociedade, mas também dos empregados dessas empresas. As novas gerações, elas se perguntam e se questionam muito sobre isso. Então, o social, que para mim tem diversidade no meio, como termos mais, por exemplo, eu vi uma pergunta agora no chat, mais mulheres nos conselhos de administração, como a gente embarcar pessoas de todos os níveis sociais, como a gente consegue alavancar esse tema social, e isso é muito, muito importante. Conheço muitas empresas, inclusive a qual pertenço, a gente tem comitês que representam diversos grupos da sociedade, a gente incentiva a participação deles, então o tema social, ele faz parte, e a gente é cobrado por isso, e não só porque a gente precisa de funding, e porque tem uma avaliação, um ranking, né? Mas também porque nossos funcionários exigem isso. Então, nenhuma empresa terá sustentabilidade sem colocar o social dentro do seu tema. A governança corporativa, eu acho que ela vem de antes, né? Antigamente só tinha a governança corporativa, Reinaldo, você explica muito bem como é que ela é montada. Temos conselho de administração, conselho fiscal, temos conselhos de ética e compliance, temos conselhos de remuneração, que olha a remuneração dos altos executivos. Então, a governança corporativa, ela está mais, vou dizer, organizada e parametrizada, mas ela precisa ser cobrada. E eu acho que o Pedro comentou muito bem. Antigamente era um cafezinho, né? Todo mundo se conhecia. Hoje não. Hoje os conselheiros ou qualquer pessoa que age num desses conselhos, ela precisa prestar contas, e não só dentro da empresa, fora da empresa. Ela precisa comunicar sobre isso. Ela precisa mostrar o que ela está fazendo efetivamente. Então, o greenwashing, ele existe, mas eu acho que é cada vez mais difícil você conseguir fugir das cobranças, o que é ótimo. E para mim, a palavra principal que interliga esses três temas é a transparência. Sem transparência, sem a empresa ser transparente com seus clientes, com todos os seus stakeholders, ela não vai conseguir sobreviver. É um caminho sem volta. Estamos nele, somos profissionais que atuam para isso, e temos que conversar cada vez mais que todos precisam atuar para isso, cada um com seu grão de areia nesse mundo todo. Excelente. Reinaldo, aproveitando esse gancho do Pierre, queria saber a sua opinião sobre justamente essa questão de transparência. Qual o nível de transparência que hoje a gente tem no mercado? O que a gente ainda está pecando e precisa melhorar? Quais são os indicadores que são importantes a gente ter uma transparência maior, até para ter essa supervisão mesmo, né, da sociedade, dos investidores, para a empresa entender que não adianta mais ela ficar só dentro da casca de ovo dela, né? As pessoas estão querendo entender o que tem lá dentro. Então, se você quiser e puder também contar da BRF, como que vocês lidam com isso, acho que seria bacana. Não, eu acho que o desafio hoje não é tanto a transparência, mas é o excesso de informação até, tá? E nesse mundo, né, de pós-verdade ou de fake news, né, justamente você realmente entender, vamos dizer assim, tá, a qualidade das informações e, principalmente, né, ter uma escuta ativa muito, muito forte relacionada a todos os seus stakeholders, tá? Eu acho que o Pedro e a Sônia mencionaram um tema muito importante, que também é o que o Pierre mencionou, tá? Assim, é uma ingenuidade achar, vamos dizer assim, tá, que você hoje não vai conseguir ser transparente, muito pelo contrário, né, você está sendo supervisionado de dentro da empresa, tá, pelos seus próprios funcionários, pelas diferentes gerações que você tem, né, pelo seu consumidor, né, pelo seu investidor, tá, então a transparência hoje é um dado, vamos dizer assim, tá, só que, né, obviamente dentro dos seus limites, né, a gente tem hoje uma lei geral de proteção de dados que justamente fala o seguinte, tá, olha, você não pode ser transparente com relação aos dados sensíveis dos seus próprios clientes, né, você tem que necessariamente
ter os seus mecanismos para proteger uma série de informações, assim como informações que você protege, né, segredos industriais, né, e assim vai, tá? Mas acho que é um dado, vamos dizer assim, tá? O excesso ou vamos dizer assim, a super transparência hoje, tá? Acho que é um dos dilemas que as empresas têm que ser voltadas, tá? E eu acho que também, indo um pouco mais, né, para a questão, né, da nossa indústria, né, acho que a questão da transparência, ela transcende também, tá, os limites da empresa, né, hoje cada vez mais, né, mesmo nós não sendo produtores, por exemplo, de grãos, né, os nossos clientes querem saber, tá, como foram alimentados, né, os nossos animais, vamos dizer assim, tá, que entraram na nossa cadeia, tá? Então, acho que, assim, a transparência, ela transcende, né, os limites, as barreiras normais da empresa. Isso que acho que é um dos grandes desafios que nós temos, tá? Mas eu só queria mudar um pouco de foco, tá? Aproveitar que tem uma pergunta também da Marilene, que o Pierre já começou a discutir bem, né, com relação, né, essa questão da diversidade, principalmente na alta administração. Gostaria aqui também de novamente elogiar o IBGC, acho que o IBGC vem fazendo um trabalho formidável, né, nessa questão de provocar e principalmente capacitar, né, os conselheiros para uma maior diversidade dentro das organizações, né, chamar atenção também para uma iniciativa do próprio Pacto Global, né, dentro do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, né, igualdade de gênero, que tem uma iniciativa relacionada à equidade, que é a prioridade, e ali, né, acho que tem duas pistas bem interessantes relacionadas a como melhorar a questão da diversidade nos boards, tá? A primeira é justamente, né, a questão da sensibilização e, por incrível que pareça, tá, medir, né, quantos por cento de gestores você tem com uma certa diversidade, e aí você já vai encontrar um primeiro grande desafio, tá? E ao medir também você acaba colocando metas, né? E colocando metas, aí você tem as ações, tá? E depois, tá? Dentro das ações, a gente vai perceber, tá? Que justamente é necessário, tá? Uma questão de capacitação e mentoria, né? Mas nesse ponto também eu gostaria de chamar a atenção, tá? Porque pode parecer uma frase um pouco dura, tá? Mas, assim, olhar também a questão da diversidade das faixas etárias também traz um pouco mais de diversidade, tá? Eu falo isso porque é muito mais difícil, né, assim, de uma determinada faixa etária, você conseguir, né, identificar, vamos dizer assim, candidatos com uma maior diversidade. Eu acho que, olhando também, tá, para diferentes faixas etárias, tá, você também consegue perceber um pouco mais dessa questão, tá, das diferentes níveis de diversidade também. Então. Perfeito. E aproveitando, só para um parênteses, pessoal, quem quiser fazer perguntas, o chat do YouTube é aberto, vocês podem fazer perguntas para todos, ou para um especificamente, fiquem super à vontade, que a gente está monitorando para responder também as perguntas de vocês. E aproveitando que você tocou nesse ponto de diversidade, Reinaldo, queria falar com a Sônia sobre o quão importante é a gente ter diversidade, mas como chegar lá, né, de verdade, e qual que é o papel das lideranças nisso, não só na questão da diversidade, mas em toda essa discussão de sustentabilidade, de negócios dessa nova economia. Legal, Nayara, obrigada. Eu estava já querendo falar aqui nessa colocação do Reinaldo, porque acho que assim, né, diversidade é tudo, né, quer dizer, a gente está mais focado em gênero, começa a falar mais de raça, mas eu queria até compartilhar uma experiência que eu tive ainda enquanto diretora da B3, a gente fez um encontro, fazia alguns encontros com investidores, né, Roadshow ESG na Europa, por 2 vezes, e uma dos 2 encontros, estava eu e o diretor de relações com investidores, o investidor virou para a gente e falou assim, a gente gostaria de saber a diversidade no conselho da B3, como é que está, e a gente naquele momento, isso faz já 4 anos mais ou menos, já estava com a resposta pronta, né, porque a gente não vai para reunião com o investidor, vai cheio de material, né, e estava lá, quantas mulheres tinham em conselho, ia ser renovado o conselho, aí quando vamos começar a responder, ele falou, não estou falando de gênero, só, eu queria saber a diversidade de formação, o background dos conselheiros, são todos engenheiros?
São todos financeiros? Né? Qual é a origem deles? Então, isso para mim foi um grande aprendizado, e eu hoje, no final, sou um exemplo dessa diversidade, porque, olha, eu sou jornalista, especialista em sustentabilidade, não sou um perfil óbvio para conselho de administração. Há 5 anos eu não seria cogitada, por exemplo, para sentar no conselho do BNDES, onde eu estou hoje, e em outro conselho também, e estou lá porque sou de sustentabilidade. Então, esse é um movimento extremamente rico, claro que eu estou focando na questão da sustentabilidade, mas isso a gente pode levar para todos os outros campos, e aí começo a responder a tua pergunta, né, Nayara? Eu acho que tem algumas questões que favorecem isso acontecer. Primeiro é momento, não tem jeito, entrou na agenda, entrou no radar, né, e aí falando como imprensa, né, Nayara, quando é coberto pela imprensa, é coberto por um valor, um tema, isso ganha relevância, não tem jeito. E ganha relevância na pauta da liderança, né? E aí vou trazer uma campanha que eu sou fã do Pacto Global, que é Aceita esta caneta, né? O Pacto Global tem uma campanha para a gente entregar a caneta para um tomador de decisão assumir compromissos aí pela agenda ESG, mas isso pode ser amplo. Então, as lideranças têm o poder da caneta. Não tem jeito. Eu falo que se a gente não tiver o apoio da liderança, seja para que agenda for, a gente vai demorar o dobro do tempo e vai perder o triplo de energia. Então, acho que a gente tem que sair por aí distribuindo canetas para todas as lideranças, e temos várias aqui nesse painel, então já aproveito, mas já são lideranças comprometidas, né? Mas é isso, eu acho que a gente tem momentos que favorecem movimentos, mas a liderança é fundamental também. Muito bom. E acho que dá o gancho para o Pedro comentar um pouco sobre o papel dos conselheiros, né? O conselho de administração, a gente fala bastante sobre, é importante olhar para o conselho, ver quem são as pessoas que você coloca lá, essa questão da diversidade de idade, de gênero, de formação. Mas o conselho ele tem 2 papéis muito importantes, né, Pedro? Um de supervisão mesmo e outro de direcionamento. Ajudar a empresa a encontrar o seu direcionamento, a sua estratégia. E aí eu queria saber de você como, né, que os conselheiros eles podem contribuir não só para essa pauta de impacto social e ambiental positivo, mas também para a pauta de anticorrupção, que está dentro ali de governança corporativa e é tão importante quanto, né? Obrigado. Bom, primeiro, com relação aos conselhos, eu acho que os conselhos, a gente olha isso na régua de governança corporativa e aquilo que foi evoluído no Brasil, né, uma constante evolução. Então, os conselhos hoje têm demandas que já estavam lá, mas hoje elas são muito mais urgentes, né? Então, os conselhos na formulação da direção estratégica, né, tem que estar muito mais atentos na relação com o acionista, mas também na relação com os stakeholders, né? Isso ficou muito mais claro no debate dentro do conselho. Não é só o que eu olho do ponto de vista da organização para o retorno aos acionistas, mas sim para o grupo mais amplo, né? Na escolha, na composição do conselho, que conhecimentos eu preciso ter, considerando a minha direção estratégica e considerando o meu setor de negócio, e aqui a Sônia deu um exemplo, esse assunto de diversidade, o assunto de ESG, ele tem se tornado tão relevante que os conselhos têm trazido essa capacidade, essa competência para dentro, né? Um tema também muito relevante dentro dos conselhos é a questão do código de conduta e a tolerância zero, né? Ou seja, desvios de conduta, né? Eles precisam ter um tratamento rápido, né? E com consequências, né? Para que o exemplo permeie para toda a organização. Sempre foi assim, sempre foi, mas hoje o senso de urgência, o monitoramento externo, o risco reputacional é muito grande. Então, o Conselho tem que estar muito mais atento a essas questões, né? Um tema que é muito relevante hoje para os conselhos é como que o ESG vai ser medido, né? Então, a gente tem iniciativas bastante valorosas, já existentes, né? O GRI, no qual a Sônia é presidente do Conselho Consultivo, o IBGC faz parte,
já tem um processo de medição constatado, testado no mundo inteiro, né? Mas como isso se integra com as outras coisas, para não ficar aquele, olha, eu meço isso para uma coisa e faço demonstração financeira para outra, né? Como é que eu construo a ponte entre os dois? E talvez a provocação final aqui, né, olhando para essa dinâmica, é que a gente tem sempre um olhar para as empresas que já estão estabelecidas e dentro de um conjunto de regras já bem estabelecidas também, né? Que são as companhias que estão no mercado de capitais, são aquelas que são de grande porte, já tem uma exposição pública, mas o Brasil tem aí uma gama enorme de organizações, né? E é para essas que eu acho que todos nós aqui temos a obrigação de poder colaborar para que essa agenda faça parte. Porque quando essa agenda se integra, independentemente de ser grande, pequeno, né, ou seja, a agenda da governança, a agenda do ESG se integra, eu acho que a sociedade vai evoluir de forma muito mais rápida, né? A pandemia mostrou isso. Eu imagino uma organização muito pequena em qualquer lugar do Brasil assistindo um noticiário dizendo, olha, na China tem lá um vírus e tudo. Eu acho que todo mundo falava assim, isso não é um assunto comigo, vou tocar minha vida. E olha no que deu, né? Então o mundo está muito mais conectado, então todas as camadas, né, sejam as organizações bem estruturadas e aquelas que ainda estão no seu estágio de desenvolvimento, precisam acelerar o passo do ESG também. Reinaldo, você gostaria de comentar? Só gostaria de comentar, tá, que acho que, só complementando um pouco, né, tão importante quanto o papel do conselho, né, eu acho que são as publicações muito boas também do BGC, falando dos comitês, né, porque a nossa agenda está cada vez mais tão complexa, né, que é impossível se esperar que exista, né, um Superman, né, um super-homem no conselho. Uma super-mulher, com certeza, tá, mas um super-homem vai ser muito difícil, né. Mas, então, isso que a Sônia trouxe, tá, é muito importante também, por quê? Tá? Porque a pauta está cada vez mais complicada, né. E talvez, né, uma das coisas que o Fábio trouxe ali, né, dos aprendizados da Operação Lava Jato, é o seguinte, né, é a responsabilidade do conselho, mas quem do conselho? Né? É impossível que todas as pessoas do conselho, ao mesmo tempo, tenham todas as informações e tenham decidido ao mesmo tempo com todo o nível de detalhe, né? Então, cada vez mais importante, né, os papéis, não só do conselho, mas dos comitês, né, o comitê de finanças, o comitê de investimento, né, o comitê de pessoas, né, o comitê de auditoria, tá? Com suas determinadas responsabilidades, até para a própria proteção dos próprios conselheiros, né, e principalmente, né, para se ter um melhor entendimento, uma melhor diversidade relacionada ao tema, tá? Então, acho que, como o Pedro bem falou, tá, as questões éticas, né, então, como, né, 3 homens, por exemplo, tá, vão discutir um tema de assédio relacionado a mulheres, né, alguma coisa estranha, vamos dizer assim, tá? Uma das perguntas que foi feita, né, com relação à remuneração, né, como que a gente vai ter um grupo de remuneração, né, que não tenha necessariamente uma diversidade de gênero para fazer essas questões, né, se existe uma discrepância entre remuneração entre homens e mulheres, tá? Então, acho que a figura dos conselhos muito importantes, tá? Mas também tá muito bem estruturado os comitês, como eles funcionam e como eles assessoram também o conselho. Acho que é uma prática a ser observada nas empresas também, tá? Eu acho que a Nayara talvez esteja voltando aqui, né? Mas eu só vou comentar, viu, Reinaldo? Eu acho perfeito isso que você está trazendo também, e acho que essa questão a gente tem que mudar nas práticas, né? Então, quando a gente fala da equidade salarial, e a gente vê, por exemplo, a pandemia, que ela acelerou em uma geração a disparidade de gênero. Então, quer dizer, ou a gente põe em prática ou não vai. Ó, Nayara, contigo aí. Só fazendo um comentário. Desculpa, internet, né? Uma outra coisa que a pandemia também dificultou a gente, as conexões. Não, mas o que eu ia até comentar é que a pergunta deixa eu pegar o nome da pessoa aqui, da Marilene, não, da Liz,
sobre equidade salarial entre colaboradores, né? Como que a gente resolve essa questão? Acho que aí essa pergunta traz duas questões bem interessantes. Uma é a questão da transparência. Hoje não tem uma divulgação clara, nem em companhias de capital aberto, da disparidade de salários. E a gente também tem questão de métricas. Então, eu queria falar aqui com o Fábio e o Pierre sobre 2 pontos importantes. Um é a questão das métricas. Quais as métricas mais importantes, na opinião de vocês, aí que as empresas que vocês estão trabalham, e a questão de gestão de riscos, que também tem a ver com métricas, né? Como que você, quais os riscos mais importantes de serem mensurados, de serem acompanhados, e que também tem a ver com essa questão do impacto, negativo ou positivo, né? Fábio, começando por você. Bom, vamos lá. Tem muito conceito, Nayara, em torno do tema ESG, e a materialização, né, que a gente chama de matriz de materialidade ESG, é o nome do jogo, né? Que é como você executa, como você mede, como você demonstra e como você comunica, né? Eu acho que essa sequência é a sequência que vai dar vida ao ESG. Do ponto de vista de governança, eu tenho ouvido muito pouco falarem disso, eu tenho ouvido falarem muito do DI, mas se eu tivesse do lado de lá do investidor, eu vou falar como eu leria o DI, como eu leria a governança de uma companhia. Primeiro, o que foi colocado aqui, funcionamento do conselho em sintonia com o funcionamento dos comitês. Quantas reuniões, qual a pauta, qual que é o background, essa dinâmica interna, conselho-comitê, mostra nível de maturidade da governança de uma companhia. Segundo ponto, quando a gente fala do ESG estar no centro da estratégia de uma companhia, o primeiro documento de uma companhia, a Bíblia da governança corporativa, é o planejamento estratégico. Então, se o ESG não estiver validado, definido, cravado no planejamento estratégico de uma companhia, ele corre muito risco de ser um departamento da companhia e não estar no centro da estratégia, porque a Bíblia é o planejamento estratégico. O segundo documento que eu olharia de uma companhia é o seu orçamento. Estar no planejamento estratégico e não ter budget necessário para fazer os investimentos naquela direção é discurso sem prática. Então, o orçamento é um importante item de avaliação da maturidade da governança na direção ESG. O terceiro, você colocou bem, matriz de risco. Toda companhia de capital aberto, categoria A, categoria B ou de grande porte, ela trabalha em cima de uma matriz de risco. É só pegar a tábua de prioridades de uma companhia e ver como os riscos estão estabelecidos. Se são riscos de integridade, riscos reputacionais, riscos ambientais, riscos sociais, toda companhia tem o dever, e aí vem a transparência, de demonstrar quais são os riscos por ela considerados prioritários. Riscos têm muito a ver com o setor de atuação, mas se a gente fala de uma agenda ESG, riscos sociais, reputacionais e ambientais devem estar na curva ABC, no topo da pirâmide. O outro instrumento da governança que valeria a pena lançar à luz é a remuneração global da administração, é como você incentiva o teu colaborador a buscar aquela agenda. Então, e toda a companhia aprova a remuneração global, tanto no conselho, com passagem pela Assembleia, seria um excepcional instrumento. E eu falo de mais 2. O primeiro é a avaliação anual do conselho. Todo conselho que é submetido a uma avaliação anual dos seus stakeholders, né, não é aquela avaliação da confraria de vinho que o Goto falava, né, o senhorzinho de cabeça branca tomando vinho depois de um follow-up. Conselho não é isso, conselho é muito além disso. Quando você faz uma avaliação global, independente, externa, individual e coletiva do conselho, você consegue capturar gaps e exercer um movimento de maturação contínua daquele conselho. E o último é como o conselho trata da agenda temática anual. Esse é um dever do presidente do conselho, estabelecer as prioridades da agenda temática anual, porque aquilo vai dar o tom de como aquele conselho enfrenta questões que para eles são prioritárias. Assim, pegando uma visão geral, se você lançar luz em cima desses 6 itens que eu coloquei aqui, você talvez dê uma maturidade, uma concretude um pouco maior do que você ficar falando de governança corporativa, independência, transparência. Assim,
Nosso papel é semear, né? Como o Pedro falou, nosso papel é provocar. Para mim, o segundo passo de avaliação da governança está muito focado em cima desses 6 itens. Não são exaustivos, mas eu acho que é um bom começo para começar a medir a qualidade da governança no país. Pierre? Pouco para acrescentar, né? Muito bem colocado, Fábio, muito bem. Eu acho que eu estou tentando trazer aqui nessa nossa conversa um pouco na prática, né? O que a gente vive como multinacional. Eu sei que a gente já falou de transparência, eu sei que hoje a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas não precisa ter regras, não precisa ter uma série de regras para mostrar o que a gente faz. E eu acho que a governança é medida quando você deixa que todo mundo possa ter acesso ao que você faz e por que você faz isso. Então, isso, para mim, cada empresa vai se organizar, claro que ela vai seguir a lei e o regulamento que ela precisa seguir. A gente, por exemplo, é cotado na Bolsa de Paris, tem regras específicas para a Bolsa de Paris, mas eu acho que cada empresa precisa mostrar a todos os seus stakeholders o que ela está fazendo, inclusive a todos esses comitês que a gente está falando. A gente tem um comitê de remuneração. Se você vai no site da empresa, hoje você vai ver não só a remuneração, mas por que tem essa remuneração. E vai descer em diversos níveis dentro da organização. Isso é transparência. Não podemos mais esconder esse tipo de coisas, e isso ajuda muito na governança da empresa, para que os stakeholders possam confiar no que está acontecendo. A questão da matriz de risco, acho que ela é indispensável, Fábio, você tem razão, ela tem a ver com o negócio no qual você atua, mas os principais riscos que temos no dia a dia, principalmente na questão de não à corrupção, a ESG, isso são riscos que todo mundo está correndo. Então, eles têm que ser mapeados, eles têm que fazer parte da agenda, e o planejamento estratégico, todas as empresas hoje fazem um planejamento estratégico há 3 anos, né, geralmente 3 ou 4 anos. Então, ele muda todo ano, mas sempre com uma visão de 3 anos. Ali você vai conseguir medir se essa empresa já está antecipando quais são os riscos que ela vai correr, onde ela está colocando a importância da ESG, da diversidade ou do que for. Então, você consegue medir, através do planejamento estratégico, se a empresa quer chegar lá ou não quer chegar lá. Porque o planejamento é um planejamento, são 3 anos para frente. Isso é muito bom, e acho que é um principal, um lugar onde olhar se a empresa realmente está compromissada com isso no seu futuro de médio prazo. Porque 3 anos é curto prazo, mas também é médio prazo. Acho que isso, eu acho que a gente tem que semear, Fábio, você tem razão. Temos que dar ideias, as ideias vêm de conversas como as que temos, mas também vêm de exemplos de fora, e tem exemplos muito bons. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco o que está sendo feito lá fora, vai nos ajudar a pegar ideias para que as empresas brasileiras possam se adequar, ou pelo menos trazer o que se faz de bom lá fora e poder crescer nos temas que a gente precisa. Perfeito, Pierre. Eu acho que, para a gente encerrar, queria ouvir cada um de vocês sobre o futuro, né? O que vocês acham que é importante a gente avançar nesses 2 temas que são bem interligados, que é governança e investimento de impacto. O que a gente precisa fazer? E aí o Pierre já comentou que, por exemplo, olhar casos lá de fora pode ser interessante. Se quiser começar, Pierre, aproveitando. Eu acho que eu conversei minha fala nessa conversa como um caminho sem volta. Não tem como não seguir. Então, hoje a gente tem que fazer. Não precisa uma empresa menor, uma empresa. É claro que as multinacionais já estão bem organizadas, elas seguem os seus padrões e tal. Acho que a gente tem que permear a sociedade como um todo e todas as empresas. Mesmo quando uma empresa que precisa de pouco investimento, mesmo se ela não é cotada na bolsa, mas quando ela vai ver o seu banco e ela vai pedir um empréstimo, ela precisa ter em conta esse tipo de temas. E a gente tem que incentivar que essas pessoas tenham isso, essas empresas comecem a pensar nisso. Acho que o que está faltando não é no nosso nível, ou menos no nosso nível. O que está faltando é numa camada embaixo. Empresas de médio porte hoje não se atentam ainda a isso. Por que elas não se atentam tanto a isso? Porque elas não são cobradas disso. Então, eu acho que precisamos que todos os stakeholders cobrem esses temas que a gente tratou. Isso tem que ver de instituições financeiras, tem que ver de governo. A gente não falou do governo aqui. A gente não falou de municípios, de estados. Mas quando você vai participar de uma licitação, por exemplo,
hoje não está, pouquíssimas cobranças das empresas que poderão participar dessas licitações precisam mostrar que elas seguem temas ambientais, temas sociais, temas de governança corporativa. Não existe isso nos editais, independente do nível dos editais. A Sônia é conselheira do BNDES. Eu acho que o BNDES ainda exige pouco. Eu acho que tem que exigir mais. Eu acho que esses grandes players precisam mostrar que quando você traz o dinheiro público nas conversas, nas discussões, precisa exigir que tenha um conselho, se é necessário, que tenha transparência, meio ambiente, que tenha diversidade, precisa de medir essas coisas e precisa ser exigido por esses órgãos. Então, o que eu queria deixar aqui as grandes empresas brasileiras, multinacionais, estão perto desses assuntos. Há uma camada no Brasil de empresas de médio porte que ainda não integram esses assuntos. A gente precisa incentivar elas para que elas olhem isso, porque é muito importante, porque é um caminho sem volta, em todos os níveis. Fábio, você quer comentar? Bom, eu vou só fazer minha fala final, né, que é uma constatação, a constatação de que a pandemia veio assinar o atestado de óbito do capitalismo tradicional. A sociedade já não aceita mais esse modelo de fazer negócio com visão exclusiva de lucro, sem percepção do impacto que isso gera no planeta e na sociedade, né? O capitalismo tradicional, ele consumiu os recursos naturais além da conta, ele acendeu a chama do aquecimento global além da conta, ele colocou em risco a sobrevivência no planeta, ele desenvolveu muitas sociedades, mas acabou também deixando como legado um fosso social enorme, uma desigualdade social enorme. Eu acho que essa agenda do social, ela busca um pouco diminuir esse fosso social que foi aberto pelo capitalismo de antanho, e aí então a gente construiu um novo capitalismo que considera que ganhar dinheiro não é pecado, ninguém aqui vai ser enterrado no Vaticano, ninguém vai só ter fundações atuando ao longo do tempo, as empresas vão continuar obtendo lucro, vão continuar gerando riqueza, o que é belo, grandes ideias, bem trabalhadas, gerando riqueza, gerando facilidade para a vida das pessoas, isso daí é fantástico. Agora, com um toque, combinando com propósito e visão de longo prazo do ponto de vista de planeta e de pessoas. Então, olhando para trás, dá para ver que o capitalismo tradicional está sepultado e que nós temos um grande desafio e um belo desafio, que é ajudar a construir esse capitalismo do futuro, esse capitalismo consciente, esse capitalismo de stakeholders, esse capitalismo onde você combina 2 P's, né, ou 3 P's, né, Purpose, Profit, Planet e People, né, 4 P's no final das contas. Quando você coloca todos esses e encontrar o equilíbrio dessa equação, é a beleza do desafio que todos nós temos. Trocando ideias, fazendo seminários, executando isso na prática onde nós estamos, eu acho que é a melhor forma que tem de nós deixarmos um legado para os nossos filhos e para as gerações que vêm por aí. Perfeito. Sônia, quer? Você concorda primeiro com o Pierre? Não, eu acho assim, eu acho que todas as nossas organizações estão fazendo menos do que elas podem, Pierre, não tem a mínima dúvida. Nós estamos na década da ação, 2030 está aí, 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores, tudo que a gente está fazendo é menos do que a gente pode. Então, aí eu acho que isso é democratizado. Agora, sem dúvida, o BNDES tem inúmeras iniciativas, tem acelerado essa agenda, eu estou muito honrada em fazer parte desse colegiado e com tudo que está sendo promovido lá. Mas todos nós estamos aquém do que a gente poderia, dado o tamanho do desafio, né? E aí, Nayara, eu acho que assim, quando você traz, né, o futuro para a governança, negócio de impacto, em geral eu tenho dito assim, que eu vejo dois desafios, né? Conhecimento e liderança. Eu acho que a gente precisa entender profundamente do que a gente está falando quando fala em ESG, que momento de mundo a gente está vivendo, e aí eu quero aproveitar para parabenizar todos os meus colegas aqui, adorei, fiz um monte de anotação, vou fazer um post depois como boa jornalista, porque realmente tem falas muito, muito marcantes e muito importantes aqui. Então, acho que conhecimento e liderança. Tem que liderar, tem que tomar decisão e tem que fazer. E eu acho que o futuro, pelo menos tudo que a gente lê,
é para que as decisões econômicas do pós-pandemia privilegiem uma recuperação verde, né? Verde, mas é amplo, né? A gente está vendo isso, né? Que as decisões realmente que forem tomadas agora, a gente sabe que tem impacto para uma década. Então, a gente não pode se dar ao luxo de tomar decisões que não olhem a agenda social, ambiental e de governança, e obviamente econômica, né? A gente vem passando aí, a semana passada, de notícias de União Europeia, né, com o seu pacote do Fit for 55, taxa de carbono na fronteira, Estados Unidos, China, COP26 daqui a pouco em Glasgow. Então, assim, o momento é riquíssimo, por isso que eu gosto muito de usar uma frase de Victor Hugo, que é assim, nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E eu não tenho a mínima dúvida que o tempo de transformar esse capitalismo, como bem disse o Fábio, chegou. Então, essa é a minha mensagem otimista para uma segunda-feira. Agradecer aí os comentários no chat, muito legal, e ao Instituto Não Aceito Corrupção pelo convite, foi uma honra estar aqui. Legal. Até aproveitando, vários comentários parabenizando vocês, falando que foi muito legal, vários pontos importantes. Reinaldo, sua vez de dar as palavras finais e dizer qual que é o futuro que você enxerga e como a gente chega lá. Eu já fui concorrente do Pierre, né, e sempre quando eu falava com os meus amigos, não os franceses, né, mas os alemães, sempre tinha dificuldade de explicar no Brasil, né, porque que existem as leis que não pegam, né, e eu acho que um dos grandes problemas das leis que não pegam no Brasil justamente é o problema relacionado à governança, né. E eu sempre gosto de fazer uma analogia com os carros de Fórmula 1, que são máquinas que, ano a ano, elas vão evoluindo, né, cada vez mais rápidas, cada vez mais seguros, tá? Mas com o número de controles ou de sistemas de freios cada vez melhores, na verdade, tá? Então, acho que, assim, é possível o Brasil ser uma máquina ágil, rápida, melhorando sempre, tá? Mas com os devidos controles, com as devidas aferições. E assim que eu entendo, né, essa evolução contínua da governança. Acho, sim, tá, que o Brasil vem evoluindo, sem dúvida nenhuma, né? Temos muito que a fazer ainda, tá? Eu acho que melhoramos bastante em vários critérios, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, né, eu acho que como a Sônia bem falou, tá, estamos na década de execução, temos que tirar boas ideias do papel e temos uma boa janela de oportunidade para implementar excelentes iniciativas que já estão muito bem desenhadas, eu acho, tá? Mas eu gostaria de terminar concordando 100% com o que o Fábio falou também, tá? Eu acho que se esse momento da pandemia trouxe uma série de incertezas, uma certeza ela trouxe, que infelizmente a desigualdade vai aumentar, tá? E que é papel das grandes empresas também, né, ter um protagonismo relacionado a esse tema da desigualdade, tá? Porque também a pandemia demonstrou, tá, que hoje não existe o lado de fora, tá? Onde que é o lado de fora, tá? Não interessa se a pandemia começou em um país ou se alastrou em outro, tá? No fundo, o mundo inteiro, tá? Não existe necessariamente, tá, alguém que não tenha sido afetado diretamente pela questão da pandemia, tá? Então, acho que, assim, se nós pudermos não só continuar, tá, mas acelerar toda essa questão de solidariedade desses fundos, como a própria BRF, né, que tem fundo de 100 milhões de reais para o auxílio da pandemia, tá? Eu acho que esse movimento, ele veio para ficar e ele é também um movimento bastante transformador, bastante importante para que a gente consiga evoluir mesmo após todas essas diversidades, tá? De novo, gostaria de agradecer demais aí pelo convite, parabenizar demais aí o Instituto Não Aceito Corrupção pela essa iniciativa. Obrigada, Reinaldo. Pedro? Bom, obrigado, uma satisfação ter participado desse painel, e talvez eu deixe aqui como mensagem final um documento extremamente relevante que o IBGC colocou a público ano passado, na sua celebração de 25 anos, que é a Agenda Positiva, onde traz 6 pilares e 15 atividades que facilmente as organizações de qualquer tamanho poderiam estar refletindo nos seus negócios para que diversas agendas acelerem, né? Mas com destaque aqui nos pilares, né, a questão da ética e da integridade é imperativo dentro desse novo normal descrito pelo Fábio, que isso seja uma busca, uma constância, né? A questão da diversidade e inclusão, e aqui a nossa preocupação
que tem vários programas falando da diversidade de gênero, que é muito relevante, importante, mas tem as outras diversidades que também precisam ganhar velocidade, tem muito mais inclusão que a gente tem espaço para fazer no país, e é com esse propósito que esse item está na agenda. O ambiental e social, amplamente discutido aqui, mas eu quero insistir na mensagem, ali, botar bastante highlight no que a Sônia falou, que essa coisa precisa estar construída no processo de negócio, não pode ser algo à parte, né? Algo que a gente não falou aqui, mas a inovação e a transformação que a gente experimentou nessa pandemia é um item extremamente relevante, pode trazer soluções que a gente não pensava antes e acelerar aí processos muito melhores. A transparência e prestação de contas, aqui, quando o Pierre estava comentando da remuneração ou do processo de transparência na organização dele, né, isso se faz muito mais necessário. E os conselhos do futuro, tem muito para evoluir, né? O Reinaldo falou da importância dos comitês e também o Fábio falou da frequência. Eu acho que tudo isso são coisas que a gente precisa continuar evoluindo no tempo. O Instituto é uma organização sem fins lucrativos, o seu objetivo é uma governança corporativa melhor para uma sociedade melhor, mas botando o meu chapéu de diretor-geral um pouco de lado, como brasileiro, eu acho que a nossa sociedade civil, de forma geral, através das diversas organizações, como o Instituto Não Aceito Corrupção, tem que continuar colocando uma voz muito mais ativa no país. A gente não pode deixar o país à mercê de poucas cabeças, mas sim um país que pensa de forma mais consistente e sabe a direção, porque esse mesmo aspecto que foi comentado aqui fortemente do impacto nas organizações, de que a gente não está mais isolado no mundo, a gente também não está mais isolado como país, né? A gente está assistindo brasileiros que têm dificuldade de acessar países, a gente está vendo que a gente pode ter restrições de capital como país, né? Então a gente precisa ser muito mais ativo pela coisa certa, né? Então, obrigado a todos. Muito legal, obrigada, Pedro. É um assunto longo, a gente poderia ficar aqui um tempão, a gente nem comentou, por exemplo, sobre negócios de impacto que foram criados nesses últimos anos, né, que é um outro universo, e várias das empresas que vocês também trabalham ou são conselheiros também investem nesse tipo de negócio, então acho que tem muito assunto. Quero agradecer, em especial, as pessoas que comentaram, que estão interagindo no chat, Roberto Liviano, a Zeudete Leal, Ana Clara Clemente, Liz Colli, Marilene, enfim. Acho que esse é o bacana do evento, né, a interação, vocês poderem também conversar com as pessoas que estão aqui. E quero agradecer, em especial, a presença de vocês e ao Instituto Não Aceito Corrupção, que é um evento excelente, com nomes muito importantes de peso. Se você curtiu o vídeo, deixa o joinha aqui, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos. E passo aqui a palavra à Rita, então, para fazer as considerações finais. Obrigada, gente. Obrigado, Nayara. Obrigada. Eu gostaria de agradecer, em nome do Instituto Não Aceito Corrupção, a presença de todos os participantes e dos debatedores, Pedro Augusto, Reinaldo, Pierre, Sônia, Fábio, e o meu agradecimento à Nayara pela mediação. E os parabenizo pela qualidade da discussão. Gostaria também de convidar a todos os participantes para o próximo evento do Instituto Não Aceito Corrupção, que se inicia na próxima semana, dia 26, que é o 6º Seminário Digital Caminhos contra a Corrupção. Ele terá início na segunda e vai até sexta. As informações e o link para a inscrição, que se iniciam hoje, estão disponíveis na página do Instituto Não Aceito Corrupção, né, sem acento.org.br. Muito obrigada a todos, a todas, e boa semana. Boa semana. Tchau, obrigada.